Será que aquela tecnologia que a gente usa no pulso todo santo dia poderia ser uma janela para a saúde do nosso cérebro? Nessa análise, vamos investigar se um smartwatch pode mesmo funcionar como uma espécie de detetive digital. A grande pergunta que fica é: será que um relógio inteligente consegue, de alguma forma, identificar sinais de problemas cerebrais muito antes de eles se tornarem óbvios? Essa é a promessa intrigante que a gente vai explorar hoje. Pensa só um pouco nos exames de saúde cerebral que a gente tem hoje. Geralmente eles são uma coisa pontual, sabe? Como tirar uma única foto no momento específico. Só que a realidade é que a saúde do nosso cérebro não é nada estática. É mais parecida com um filme, com altos e baixos, com mudanças sutis acontecendo o tempo todo. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto, o baita ponto cego que existe quando o assunto é monitorar o nosso cérebro. O problema é que, ao depender só dessas fotos, de vez em quando, a gente perde o filme completo. A gente perde as flutuações do dia a dia, aquelas pequenas mudanças nos nossos padrões que poderiam ser os primeiríssimos sinais, os alertas de que algo pode estar mudando na nossa saúde cognitiva. Então, como é que a gente pode preencher essa lacuna? Bem, a resposta pode já estar nos nossos pulsos. Chegou a hora de recrutar um detetive digital. A ideia é até que simples, mas muito poderosa. E se a gente usasse os smartwatches e outros aparelhos vestíveis como se fossem detetives, coletando, sem a gente nem perceber, um fluxo contínuo de pistas sobre a nossa saúde, 24 horas por dia, 7 dias por semana? A primeira categoria de pistas que o nosso detetive pode seguir vem do nosso próprio corpo. Coisas como padrões de sono, as variações na frequência cardíaca, o nível de atividade física, tudo isso são, na verdade, rastros digitais que dizem muito sobre o nosso estado interno. Mas olha, não é só sobre o que acontece dentro da gente. A segunda leva de pistas vem do ambiente ao nosso redor. O clima, a temperatura e até a qualidade do ar que a gente respira podem ter um impacto gigantesco na nossa função cerebral. O nome científico, o nome chique para todas essas pistas é biomarcadores digitais. Basicamente são dados objetivos que dá para medir, coletados de forma passiva pela tecnologia e que podem funcionar como indicadores da nossa saúde geral e, como a gente vai ver, na nossa saúde cerebral. Ok. A teoria é ótima, né? Mas e na prática? Será que isso funciona mesmo? Para descobrir, vamos dar uma olhada numa investigação bem específica que colocou esse detetive digital à prova. Esse aqui é o cronograma do projeto chamado Providemos Aus. O que aconteceu foi o seguinte: 82 adultos saudáveis usaram o smartwatch por 10 meses. Durante todo esse tempo, o relógio ficou lá coletando dados sem parar, enquanto os participantes também faziam avaliações cognitivas de tempos em tempos, a cada 3 meses. A grande sacada do estudo foi justamente comparar dois universos de dados. De um lado, as informações que as pessoas davam ativamente, o que elas diziam sobre o humor delas e como se saíam nos testes. Do outro lado, aquele fluxo constante de dados que o relógio coletava sozinho, desde a qualidade do sono até a poluição do ar. A pergunta de $1 milhão era: será que os dados passivos do relógio poderiam prever os resultados dos testes e questionários? E aí, depois de 10 meses coletando todas essas pistas, o que esse nosso detetive digital realmente encontrou? E aqui vem um resultado que, sinceramente, é de cair o queixo. De todos os resultados de saúde cerebral que eles analisaram, a previsão de declínio cognitivo foi a que teve a menor taxa de erro, só 3,22%. Ou seja, o modelo acertou quase 97% das vezes. Uma precisão impressionante para uma ferramenta que monitora tudo sem a gente nem perceber. Outra descoberta super interessante foi que os modelos de inteligência artificial conseguiam prever melhor como alguém estava se sentindo do que como essa pessoa iria se sair numa tarefa. Os relatos sobre sentimentos como ansiedade ou estresse foram mais fáceis de prever do que o desempenho nos testes cognitivos em si. Mas a história não para por aí. Talvez a descoberta mais reveladora não tenha sido exatamente o que foi previsto, mas sim como as previsões foram feitas, dependendo do que se estava tentando entender. E aqui está o pulo do gato. Para comparar diferenças que são mais estáveis entre pessoas diferentes, os dados do ambiente foram os mais importantes. Agora, para rastrear as mudanças dentro de uma única pessoa ao longo do tempo, aí os dados do corpo, como o sono e a frequência cardíaca, é que foram a chave. Faz todo sentido, né? E esse ponto é crucial. Fatores externos, como o clima e a poluição, coisas que a gente muitas vezes nem presta atenção, se mostraram preditores surpreendentemente fortes da saúde cerebral.
Isso quer dizer que o ambiente ao nosso redor tem sim um impacto direto e mensurável no nosso cérebro, ajudando a definir uma espécie de linha de base para o bem-estar de cada um. Mas o que tudo isso significa para o futuro? Como é que essa tecnologia pode, de fato, remodelar o jeito que a gente cuida da nossa saúde cerebral? Essa citação do estudo resume tudo perfeitamente. Ao usar aparelhos de baixo custo, que muita gente já tem, o acesso a essas ferramentas de monitoramento fica muito mais democrático. E o mais importante, isso permite uma mudança de paradigma. De um cuidado reativo, que trata o problema depois que ele aparece, para um cuidado preventivo. O caminho fica bem claro, né? Começa com o monitoramento contínuo ali no conforto de casa sem grande esforço. Isso leva a uma detecção muito mais rápida de qualquer desvio do padrão normal de uma pessoa. E, por sua vez, isso permite uma intervenção de um especialista muito antes do que seria possível hoje. Claro, o caminho não é um mar de rosas. Garantir a privacidade e a segurança desses dados é absolutamente fundamental. Entender como integrar todo esse volume de informações na prática clínica de um jeito que seja útil é outro desafio enorme. E, claro, é essencial validar esses modelos em grupos maiores e mais diversos de pessoas, para ter certeza de que eles funcionam para todo mundo. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A tecnologia está nos dando uma janela sem precedentes para o funcionamento do nosso corpo e do nosso cérebro. A grande questão agora é, o que será necessário como sociedade para garantir que a gente use esse poder todo com sabedoria e para o benefício de todos?